presente nosso para a advocacia, porque eu tenho vários colegas que ficam me perguntando, doutora, como você consegue gravar? E as pessoas acham que eu faço isso há anos já. Só que eu comecei a fazer na pandemia. Na época, eu comecei a receber convite para fazer live, começou esse boom de live, e aí eu comecei a fazer na pandemia, e foi o que eu estava dizendo aqui, eu não conseguia nem tirar selfie, né? E aí, buscando, procurando, como é que eu vou fazer, eu te encontrei, né? Você que é esse especialista em destravar pessoas para aparecer em rede social. Quando as pessoas me perguntam, eu não sei dizer o que foi que você fez. Eu só sei que eu fiz o seu treinamento e no final eu comecei a conseguir postar. E aí, me conte aí, qual foi o mistério, qual foi a mágica? Eu falo até, inclusive, assim, que se tem uma coisa que não existe é mágica. Existe a sua disciplina. Primeiro, a sua vontade, né? Você já tinha Sim, essa vontade, sabia da necessidade e tinha vontade de fazer. Aí se sim. faltava o como eu vou fazer isso? Porque conteúdo você tem. Você tem a sua história de vida, você tem tudo que te diferencia nesse universo. Eu lembro que a primeira live que fizemos juntas, o doutor Foi a André, primeira que é o live meu da irmão, minha vida, não foi? foi, e que o doutor André, meu irmão, né, advogado também, falou: gente, que jeito que ela fala, Maria. Essa coisa eu queria aprender e nunca ninguém explicou de um jeito que eu entendi. Então, eu acho que basicamente o método ajuda você a entender isso, que você é um ser humano único, que tem toda uma identidade própria, um jeito de contar e de explicar as suas soluções que ninguém consegue copiar. E quando você compreende isso e você decide se doar, que é o que você faz magistralmente, eu acompanho seu conteúdo, vejo quanto você está dedicada a se doar, a servir as pessoas que querem tanto aprender com as suas horas de estrada, né? Porque a gente tem habilidade por desenvolvê-la, por ter erros, por ter acertos, mas está buscando se aprimorar. E aí eu acho que quando você toma essa decisão, que dá o primeiro passo, as pessoas, os comentários, é a pergunta que eu falo. Quando você decide, encontra o método certo e aplica isso, e faz, que foi o que aconteceu com você. No mesmo dia, praticamente, você postou uma selfie, não foi? Foi, foi Um a única vídeo. selfie que eu postei na vida, que foi até uma na piscina. Isso, Foi. lembro. Então você Eu já falei, tinha Maria, eu tido um consegui bater uma despertar. selfie. Já tinha despertado, né? Só não, talvez faltava exatamente o como. Eu sei que eu preciso, eu sei que eu tenho talento, eu tenho que colaborar, porque a gente tem que entender essa rede como relacionamento, não é algo imediatista, né? Que às vezes a gente fica querendo resultado muito rápido. E é um plantio, né, doutora Bárbara? Cada dia as pessoas estão mais próximas, estão se relacionando, passam a pôr as perguntas nas suas caixinhas. É uma construção. Sim, com certeza. Agora, Maria, o pessoal que está entrando aí, você não quer se apresentar um pouquinho, não? Que é a Maria, Sim, vamos lá, a vou me mágica da apresentar. internet. Eu sou Maria Ribeiro e construí uma carreira ajudando pessoas a darem visibilidades ao que elas têm de mais especial. Porque como jornalista de TV, eu contei muitas histórias. Foram muitas pessoas que eu conheci com domínio de conteúdo e com dificuldade de expressar, de comunicar para o mundo aquilo que elas tinham de tão especial. E fui fazendo isso de maneira muito natural e em 2014 entendendo que eu não podia escolher bem a minha linha editorial e sobre o que falar, tendo que ficar sujeita a matérias tristes, a tragédias para virar notícia nacional, em Bom Dia Brasil, ou Jornal da Globo, ou Globo Rural, sempre muito triste, eu decidi criar o meu próprio conteúdo. E as pessoas, ao me verem com essa naturalidade, com essa espontaneidade, começaram a me demandar: não, mas como que você fala tão bem, tão natural, tão espontâneo? E aí surgiu esse trabalho no digital, que foi uma das coisas que a gente tem disponível, foi isso que tocou você e que te permitiu estar aqui. E eu estou muito feliz com isso, doutor. Que é esse treinamento online, o Vídeos que Vendem, que é o meu filhinho, eu falo que é o meu primeiro filho. E que é essa Sim, possibilidade de aproximar as pessoas de suas verdades, de seus propósitos, de fazer com sentido e significado. Porque não é fácil uma rotina de ter que gravar vídeo e produzir conteúdo, né, doutora? Eu sei não que é fácil. assusta quem trabalha muito, que tem várias outras responsabilidades. Sim, Como que eu vou arrumar tempo? Eu sinto que essa é uma dor de vocês, advogados, porque é muito sim. estudo, muita pesquisa, depois tem que escrever e agora eu ainda tenho que produzir conteúdo.
Nós, advogados, né? Porque você também é advogada. Nós, advogados, é verdade. Também sou advogada. Você é jornalista e advogada, é top. Jornalista e advogada, é verdade. Acho que para entender o quanto a gente tem tudo a nosso favor em termos de leis, mas a humanidade não tem esse conhecimento. Eu digo que vocês são uma classe que tem uma responsabilidade, assim como os médicos, os advogados, que têm um domínio de um conteúdo que pode transformar a vida de tanta gente. E as pessoas, às vezes, não conhecem as soluções. Produzir conteúdo é se mostrar como que tipo de solução você é. Que tipo de transformação, o que você pode trazer para as pessoas que podem demandar o seu serviço. Profissional liberal hoje que não tem rede social está fadado a sumir do mercado, né, doutora Bárbara? Eu sempre tive muito preconceito com rede social. Não gosto de rede social. E não gostava, né? E contratei uma agência em 2018, acho, final de 2018. Tinha aqui o Instagram, mas não, eu nem tinha senha do Instagram. Só que eu usava era a agência, fazia aqueles postzinhos e tal. Eu nem entrava. E meu negócio foi mesmo na pandemia. Que eu fiz, pô, como é que eu vou aparecer agora? Meus clientes estão querendo me ver. Eu tenho tanta gente que eu posso ajudar nessa pandemia. Eu senti uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas na pandemia, de fazer algo, porque, na verdade, eu digo que eu sou médica frustrada. Eu queria ter sido médica. E aí eu queria estar na linha de frente, ajudando, fazendo de alguma forma. E aí eu fiquei naquele, pô, preciso ajudar as pessoas de alguma forma. E aí foi que eu comecei a fazer lives, a aceitar convite e tal. E foi aí que eu encontrei você. Mas, Maria, tem que ter algum segredo aí no seu curso. O que é que acontece lá no curso, no treinamento, que faz com que a gente se destrave dessa forma e consiga pelo menos subir aqui e fazer live? Pode até ficar falando besteira, mas consegue subir. Eu acho que é o entendimento de que quando você se dispõe numa atitude... Porque quando a gente está numa live, a gente está aqui, tem pessoas participando, né? Que bom que todo mundo está aqui. Podem ficar à vontade para escrever alguma pergunta ou alguma dúvida que você tenha, né? A Bárbara está me pedindo, fala qual é a mágica, qual é o segredo. Não tem um segredo. O primeiro ponto é, que eu falo sempre assim, se a gente pensar em algo que a gente tem prazer de falar sobre aquele assunto, ou algo que você domina, dizem por aí, né, que é a história do propósito. Eu até, quando você fala a palavra, tem gente que até treme. Lá vem mais uma para falar de propósito. Mas é porque eu percebo, como você falou assim, eu senti uma necessidade de ajudar, mas eu não era médica e não podia estar na linha de frente. Você foi para dentro de si mesma tentar entender de que forma você poderia servir e amar as pessoas, que são os dois verbos que eu acho que tem que mover qualquer tipo de produção de conteúdo. Não dá para ser obrigatoriedade. Você tocou na questão das agências. Tem gente até que diz por aí, meu Deus, essas agências são terríveis e Maria só fala mal de agência. Não é que eu falo mal de agência. A grande questão é você entregar o ouro do seu negócio, porque para mim a comunicação é a alma do seu negócio. E você não assumir o papel de ser o protagonista, terceirizar isso, terceirizar a solução do que é o seu primeiro contato com o cliente. A gente sabe que a internet vem para nos possibilitar ofertar a nossa solução para gente que nem sabe que precisa do que a gente resolve. Antes disso, então, assim, são vários níveis de conscientização. A produção de conteúdo é para te diferenciar no mercado onde você tem vários concorrentes, mostrando qual é a sua forma de solução e as pessoas se conectam nessa forma. Quando você vem, aí vamos falar de técnica de mágica, olhar para a câmera e esquecer que ali é um equipamento frio, vazio, mas que é o seu contato com as pessoas que precisam te conhecer. Eu fico falando aquela frase que quando a gente era criança, eu não sei se isso é só coisa de mineiro, Bárbara, você pode até me ajudar, que é assim, ô menino, cresce e aparece. Aqui em Minas, as pessoas falavam isso, assim, quando uma criança estava muito desinibida, ou falando alguma coisa, ou tendo algum comportamento que adulto é terrível para te minar e fazer bullying, achando que está fazendo legal. Então, eu acho que hoje, para a gente crescer na nossa profissão, se tem telemedicina, que a gente pode fazer teleconsulta, vocês advogados, eu fico pensando, é isso, doutora Bárbara, que mundo de possibilidade tem. A gente tem direito internacional, você se posicionou e disse bem claro qual é a linguagem que você tem, a identidade que você tem de resolver, porque a gente sabe que na advocacia, quantos caminhos a doutora Bárbara poderia ter escolhido? Quantos lados ela pode escolher defender e se afinar e ter um discurso de especialista?
Pensar primeiro em servir, em plantar, eu falo que é cuidar do jardim para as borboletas e pássaros aparecerem, que esse é um projeto de longo prazo, que com a estratégia certa, você torna isso que você está enxergando hoje como um fardo, em uma ferramenta preciosa para o seu negócio, que te permite ganhos escaláveis e daqui a um tempo, quem sabe, até parar de trocar tempo por dinheiro, que é o que o digital permite para a gente, né? Eu não troco mais tempo por dinheiro. Hoje eu consigo me organizar, ter um planejamento, porque eu tenho linha editorial. Então, eu posso deixar digamos, uma gaveta de conteúdo preparada, faço toda a programação das minhas postagens e tiro um mês de férias. Então, a gente tem que começar a pensar em quantas possibilidades existem. Quantos advogados querem aprender a fazer cálculo de férias e vários outros detalhes minuciosos que para você faz parte da sua rotina, você faz super bem. E você, quando você divide isso, aí fala, mas se eu começar a falar tudo que eu sei de graça, como é que eu vou cobrar para isso depois? Que esse é um mal também que a gente sofre muito. Você vai cobrar para organizar, para disponibilizar o acesso a você. E se o seu cliente não te acha por aqui quando ele está fazendo pesquisa, ele vai achar outra pessoa, talvez menos experiente, mas que tenha um marketing mais organizado, que está educando o cliente e trazendo, atraindo pessoas que estão sendo conscientizadas para que possam fazer a escolha por você. Quantos advogados não há nesse mundo? E o que é que você tem de diferente nesse seu contato com o cliente? Você já descobriu, doutora Bárbara, o que é que você tem assim que atrai as pessoas? Eu acho que hoje é resultado, né? Eu sempre pensei nisso, mas nunca apostei em rede social como forma de captação de clientes. Nunca foi algo que tenha apostado. Inclusive, em relação a isso, Maria, queria até te fazer uma pergunta. Como é que faz para a gente falar de forma que o nosso cliente conecte com a gente? O primeiro ponto que eu falo que a gente tem de mais, o que você tem de mais valioso na sua produção de conteúdo é o seu cliente. É as perguntas mais comuns que você escuta no seu dia a dia. Porque advogado faz consulta igual médico, né? Cliente chega e vem com uma dúvida. As perguntas vão te dizer quais são as respostas que você está se posicionando, onde é que está a sua expertise. Porque eu falo que igual consulta médica, consulta de direito, de dúvida, quando as pessoas vêm e te acionam e perguntam sobre assuntos X ou Y, elas estão te dizendo quais são as maiores dores delas. E em cima disso, você precisa construir uma narrativa. Claro que você não vai fazer exposição de cliente, mas você vai contar como é que isso se desenrola, pensando num tema do direito trabalhista aí bem atual. Como é que fica toda essa situação? O que a gente pode esperar? O que você vai olhar para dentro do que você mais escuta e construir um roteiro onde você se mostre como a única ou, se não, a melhor resposta para aquela situação. Ou como a melhor orientação jurídica para aquele caso em específico. Eu tenho visto postagens de colegas, eu sempre vejo postagens técnicas demais, postagens que o cliente ele não vai ler, não vai se interessar. Escritório de advocacia mesmo, eu sempre vejo muitas postagens muito técnicas, falando termo técnico, né? Eu acho assim que realmente não tem como conectar com o cliente final. Acho que a gente tem que focar nisso, em conectar. E aí você, que foi advogada, conhece os termos técnicos e é jornalista, sabe como conectar. Qual seria a melhor forma de traduzir isso? O primeiro ponto, por exemplo, vem muito na minha mente agora. Eu não sou muito boa de trabalhista, eu sou a do direito civil. Inclusive, a prova da ordem eu me enveredei e fiz a prova de civil. Mas vamos pensar uma coisa que é recorrente no direito de família, que eu escuto sempre, a questão da alienação parental. Não vai adiantar nada você fazer um post aleatório e colocar o título lá do tipo: você sabe o que é alienação parental? Ou você sofre com alienação parental? Mas vejo muito isso. As pessoas não vão entender como é que a mãe te procura e fala algo para você, qual é a frase que ela usa. É passar a ouvir mais, a escuta ativa, porque você só vai conseguir se envolver e se conectar quando você descobrir exatamente qual é a linguagem que o seu cliente conversa com você e não a que você responde com ele. E tá aí, foi por isso que eu fui fazer direito.
como jornalista, eu fui entrevistar um advogado e era uma matéria muito complexa. E eu fiz a pergunta para ele de 5 ou 6 vezes, formas diferentes, para ver se ele parava de falar juridiquês. E ele não parou. E aí eu saí da sala assim, muito arrasada, porque eu teria que contar uma história que eu não tinha entendido. Então, você imagina, se o seu cliente não te entende, qual é a chance dele recomendar o seu trabalho para outro amigo que talvez passe por uma situação parecida? Então, por exemplo, quando seu filho volta para casa, você percebe que ele fica mais frio com você? Ou alguma reação nele te incomoda? Você sente que ele está se afastando de você? É pensar no que é que o seu cliente coloca para você como um sofrimento e que você tem a exata solução. E aí a gente brinca naquela construção de roteiro. Eu esqueci de brincar com a turma se pegou o caderninho, mas eu acredito que você deve disponibilizar a live depois. Eu vou deixar salva. Para que eles possam recorrer. Mas um formato de roteiro super legal, seja qual for a especialidade desse advogado, é assim, ó, problema, benefício e solução. Então, você fala do problema, aí você pode usar um benefício do tipo... O que de estratégia do direito te permite para que você possa observar de perto se uma alienação parental, por exemplo, acontece? Talvez solicitar uma visita acompanhada de alguém, não sei. Mas na sua especificidade, tentar olhar para o problema e ver de que forma que você resolve, que benefício teria, ou pela agilidade, ou pela sua disponibilidade de atender, sei lá, mães que precisam de um horário alternativo diferente, abrir uma possibilidade de ter um contato mais próximo com essa pessoa que está precisando do que você investigar dentro de grupos exatamente o que acontece. Vocês, advogados, são super corporativistas, né, doutora Bárbara? Vivem se reunindo. Então, tentar melhorar o ouvido. E essa construção de problema, benefício, solução e a construção do título, do tema ou dos bullet points, que é a minha recomendação, que às vezes aquele roteiro muito escrito te trava. Bullet points são os tópicos e não o texto de redação de uma petição, por exemplo. Mas um ponto que seria fundamental. Do direito eu defenderia isso, dos fatos isso, mas sem esmiuçar frase por frase para não ter risco de branco. Outro dia me perguntaram, e se eu for para uma live e sofrer um branco, como eu faço? E pensar que vocês é que estão na condução. Então, digamos, o conhecimento é seu, doutora Bárbara. Você está falando do que você domina. Faça uma construção simples que uma criança de 6 anos te entenderia. É um super desafio a comunicação para conectar. Quanto mais simples e, às vezes, além do óbvio, você fala, mas eu escuto isso todo dia, eu vou falar disso. É nesse caminho que está o encontro e a conexão da pessoa se identificar exatamente como você, como solucionador de problemas. Que é isso que os advogados são, né? Toda roda de conversa que você senta, alguém tem algum tipo de problema de direito. Tenta ver o que se repete, que você tem um diferencial para mostrar na resolução e na construção de uma narrativa como solução. Tá, então a primeira grande dica é você falar no seu post, seja um post escrito ou um videozinho curto, da forma que você estaria falando se estivesse falando com o cliente. Com o cliente. Você não chega para o cliente e faz o que é... Você sabe o que é compliance trabalhista? Você chega para o cliente e faz, olha, você tem esse problema, aí como é? Problema, benefício... Benefício, solução. Solução. Então, eu vou falar, você tem esse problema, você sofre com ações da Justiça do Trabalho, um benefício. Como é que seria? Você não precisa sofrer esses problemas. Eu posso fazer uma análise aqui para você e tal. E a solução, no final, seria a ferramenta que eu vou oferecer. A ferramenta que você vai oferecer. Entendi. Sobre periodicidade de postagens. O que você aconselha? A gente pode ir... Eu posso chegar aqui e falar, para você ser uma pessoa relevante no Instagram e o algoritmo te favorecer, você deve produzir de segunda a sexta-feira um conteúdo pelo menos por dia, fazer 10 stories. É linda a fórmula. Mas o que a gente sabe realmente que funciona é o comprometimento que você estabelece. Então, o que eu tenho condição de fazer é aparecer nos meus stories 3 vezes na semana e ter um vídeo curto ou um vídeo do IGTV ou uma live por semana. É isso que eu posso. Eu deixo claro para minha audiência de que forma que eu vou me disponibilizar nesse relacionamento por aqui e me comprometo e cumpro essa periodicidade. Então, é algo que você vai fazer, que não vai te trazer desconforto,
porque precisa se tornar prazeroso, e eu tenho vários depoimentos nesse sentido. Nossa, Mariana, é muito difícil, eu não sabia sobre o que falava, eu ficava nervosa, eu fiz 14 vídeos, não tive coragem de postar, eu gravei e depois saí de perto do celular porque eu tive vergonha de mim mesma, e hoje eu escuto, nossa, eu fico esperando o dia que eu programei para gravar e ansiosa, pensando no meu próximo vídeo, eu tomei gosto por isso. Porque relacionamento, e para quem quer ser um prestador de serviço num escritório ou numa sociedade de advogados, tem que se posicionar e construir presença digital. Porque, do contrário, você está refém de um mercado onde as pessoas estão fazendo e você deixa de fazer, deixa de se diferenciar e de gerar oportunidades, de criar dinheiro ao invés de ficar esperando apenas ganhar dinheiro. Né, doutora Bárbara? Entendi. Então, a sua dica é vou fazer um post por semana, mas sempre fazer um post por semana. Ah, não, consigo fazer 2, mas sempre fazer 2. Manter a constância. Isso, dentro da sua disponibilidade. Vou fazer uma live de 15 em 15 dias. Uma por mês. Eu tenho uma cliente dentista que decidiu que o que ela tem condição de fazer hoje é uma live por mês. Isso não impede que você continue se relacionando com a sua audiência com outras formas, com enquetes sobre me ajude a escolher qual que você acredita que é o tema da próxima semana. Ou eu tenho hoje um calendário editorial onde de segunda a sexta-feira tem um vídeo novo no meu perfil. Eu tenho uma live de segunda-feira, excepcionalmente não acontece, mas eu tenho uma live toda segunda-feira. E tenho um relacionamento de fazer colaborativos como esse, que isso é essencial, principalmente para quem está começando, porque é uma possibilidade de você ficar mais à vontade com alguém que talvez tenha mais expertise. Então, por exemplo, você se sente mais seguro quando tem uma outra pessoa dividindo com você e tem mais. Isso o algoritmo te favorece, inclusive, porque estando com você, o Instagram vai notificar tanto os meus seguidores quanto os seus. Então, quer que o algoritmo trabalhe a seu favor, deixe claro a constância que você consegue ter. Ele vai achar ótimo se você fizer todo dia. Como eu disse, eu faço de segunda a sexta. Mas porque para mim isso é fácil. Você tem que criar uma rotina que seja estratégica no sentido de você criar algo que você vai conseguir repetir. É como se eu quisesse ter um corpo maravilhoso e resolvesse que eu vou fazer exercício de domingo a domingo sem nenhum tipo de folga. Nem o meu organismo dá conta. Então, a gente cria... É um músculo mesmo. Você vai trabalhar... Comunicação é um exercício. Eu imagino que no início era muito mais complicado para você, doutora, pensar sobre o que eu vou falar. Mas quando você vai se relacionando, que você põe uma caixa de pergunta, que você põe uma enquete, que você começa a pedir às pessoas que mandem mensagens no privado para te explicar sobre qual é a maior dúvida delas, ou deixe nos comentários nesse post como eu posso te ajudar da melhor forma. Quanto mais íntimo é o seu relacionamento, mais você fortalece esse diálogo com a sua base, menos branco você sofre, menos dificuldade você tem de construir uma linha editorial. Faço como eu faço um café toda quinta-feira, tá lá o box, quer fazer pergunta para mim, é sua oportunidade de perguntar o que você quiser. Mas estabeleça algo que caiba na sua rotina, que não vai ser visto como uma coisa chata e difícil, mas algo prazeroso. Então começa se comprometendo com 15 segundos por dia, por exemplo, uma sequência, né, de stories. Não é muito difícil. E aí vai administrando e tomando gosto, porque naturalmente as pessoas tomam gosto. No início, para mim, que era muito mais difícil, muito mais. Hoje em dia, agora, uma coisa que encaixou bem para mim, uma tática, digamos assim, foi ficar falando do meu dia a dia, porque no dia a dia eu trabalho. E no dia a dia eu tenho diversos casos e tenho diversas coisas interessantes que acontecem. Então, eu acabo falando do meu dia a dia mesmo, inclusive todos os temas de live, tudo. Eu fiz uma live até com a doutora Maria Cristina, que está aqui assistindo a gente, sobre contestação. E eu senti vontade de fazer essa live porque eu peguei uma contestação horrível. Eu falei, gente, eu preciso fazer uma live sobre contestação. Entendeu? Eu vou, assim, as coisas do meu dia a dia, eu vou tentando encaixar nesse mundo digital. Porque para mim é difícil eu parar e fazer um calendário editorial, é assim que se chama? Isso. Agora, você tocou num ponto, doutora Bárbara, que é algo que mais facilita a intimidade nesse relacionamento, que melhora a conexão. Você consegue estar mais identificada com a sua audiência dessa forma que você faz. Que é a história do conteúdo útil e relevante, que não é aquele que você cria como essa estrutura de calendário editorial, mas quando você documenta o seu dia a dia. Porque quando você conta a história de um caso que você está resolvendo, ou de uma peça que você está escrevendo,
Outra pessoa que sofre a mesma dor se identifica com o exemplo. Um outro colega que talvez tenha você como referência, porque você pode criar dentro do seu escritório, por exemplo, um programa de estágios para advogados sêniores, não sei como é que seria isso, mas digamos uma possibilidade de alguém que não tenha experiência prática, que não tem essa rotina de tribunal, porque tem gente que não tem, formou, tem OAB, mas não tem experiência. Eu chamo de campo de batalha. Imagina isso, você pode vender esse know-how. Isso é único, é o jeito Bárbara de trabalhar e é o jeito que dá resultado, como você disse, que é o que te vende, é a sua prova social. Então, quanto mais você mostra, você se posiciona tanto a serviço de um cliente que pode contratar a sua prestação de serviço, quanto a serviço de um colega de trabalho que te vê como uma referência e que sabe que pode aprender com você com uma formação, por exemplo, que você pode disponibilizar no futuro. Então, documentar é uma forma essencial de produzir conteúdo de forma natural, autêntica e que conecta, assim, de forma super rápida. Eu brinco que baiano é um pouco parecido com mineiro, mas é trazer o seu seguidor para a cozinha da sua casa. Aqui a gente come um bolo, um pão de queijo. Aí na Bahia a gente come um cuscuz, tem outras coisas, né? Mas é mais ou menos isso, a intimidade. Então, quando você mostra seu bastidor, o seu seguidor se sente como seu amigo. É igual quando, antigamente, eu sou velhinha, tá, gente? Assistia a novela das 9 e você virava quase que uma amiga da personagem principal lá, né? O quanto você vai se identificando. Por isso, a constância é relevante. E a constância de quem mostra os bastidores e tem rotinas e rituais, a pessoa fica mais firme e atenta a quem mais te conhece, mais aprofunda, porque cada exemplo que você dá do que você está vivendo na prática deixa claro a quem que você serve com esse seu talento. Ô Maria, queria te fazer uma pergunta. A PV Neto fez um comentário aqui, ó. Esse agendamento deve ser compatível com nossa disponibilidade profissional e pessoal. Exatamente. Para não ficar chato, né? Para não ficar insuportável. Não pode transformar num fardo. Não pode transformar num fardo. Por exemplo, eu demorei a achar o jeito que a atividade física ia funcionar para mim, para eu ter um corpo legal e para eu ficar bem. Posso ter um vídeo sobre isso agora, inclusive. O que eu descobri? Eu preciso de uma personal, alguém que seja mais próximo. Então, para mim funcionou desse jeito. Você vai descobrir ao fazer qual é a melhor forma que combina com você. Porque pode ser que no seu caso seja mais fácil fazer uma live por semana e contratar um editor para dividir essa sua live em vários conteúdos no Telas. Você mantém a sua constância sem precisar morrer de trabalhar para produzir conteúdo. Para quem vai bem numa live, é uma solução perfeita, né, doutora Bárbara? Sim. Você terceiriza a distribuição depois, põe um dinheirinho lá na gestão do seu tráfego e o céu é o limite para você ficar conhecido pelo seu talento. Maria, deixa eu só falar uma coisa aqui. O que é algoritmo? Porque você falou bastante algoritmo, eu sei o que é. Mas deve ter uma galera aí que não deve ter entendido. Algoritmo é assim. O que o Instagram quer da gente? A gente está aqui no canal de televisão da Bárbara, com a minha participação especial. É assim, né? A gente pensa na live ou qualquer funcionalidade aqui do Instagram tem sempre um objetivo. Algoritmo é uma conta que o Instagram faz do quanto você é relevante para a plataforma. O que significa ser relevante para a plataforma? Eu vou explicar e se vocês não estiverem entendendo, pode ir colocando as perguntas aqui que a gente vai dando sequência no raciocínio. E é muito importante que você entenda, porque quando você sabe o que é, você aprende o passo que você precisa para como é que você lida com ele a seu favor. Então, o primeiro ponto, apareceu uma coisa nova no Instagram, utilize a funcionalidade, porque ele aumenta a relevância e melhora a sua entrega. Por quê? O que o Instagram quer? O senhor Mark Zuckerberg é maravilhoso, né? Me deu um canal de televisão só para mim. E eu é que decido como vão ser os episódios. E se vão ter capítulos ou se vai ser um único vídeo. Eu decido, eu escolho minha linha editorial. Se eu obedeço bem essas políticas, eu tenho uma mídia para eu trabalhar a meu favor. Eu não preciso mais contratar uma mídia terceirizada, certo? Existe um algoritmo para quê? Qual que é a intenção do Instagram? O Mark é maravilhoso, mas ele não é de todo bonzinho, ele precisa ganhar o dinheiro dele. Como ele ganha o dinheiro dele? Vendendo anúncios e publicidades. O que ele quer de mim? Que eu fique mais tempo dentro dessa plataforma. Vocês que estão com a gente aqui, está oscilando uma quantidade de pessoas, mas muita gente está há muito tempo já comigo e com a Bárbara.
O que que vocês estão dizendo para o algoritmo? Que o nosso assunto é relevante. Que vocês têm interesse na gente. Esses coraçõezinhos, que eu tô tão humilde hoje, eu não pedi nenhuma vez, mas a gente já ganhou vários. Dá coraçãozinho pra gente. Isso favorece o algoritmo. Você tá dizendo que o que a gente está falando, em algum momento faz sentido para você e pode te provocar uma mudança. Então, qual que é a relevância de produzir conteúdos de forma diferenciada para o algoritmo te favorecer? O que que é mais relevante? Aliás, era muito relevante há 3 meses atrás, fazer IGTV. Porque poucas pessoas faziam, então ele estava aumentando a entrega. As visualizações eram de 30% a 40% maiores do que as propriamente ditas que a gente faz no feed ou nos nossos stories. Aí, de repente, começou a pandemia e surgiram alguns adesivos, tipo Heróis da Saúde, algumas coisas surgiram de novidades. Quem usou isso, o Fique em Casa, se tornou ainda mais relevante. Por quê? Ele precisa divulgar as ferramentas novas. Então, estar atualizado do que tem de novo e usar isso a seu benefício é maravilhoso e o algoritmo vai te entendendo como favorável. Como é isso do algoritmo? Aí a gente fica naquela sensação. Quem não começou a produzir conteúdo ou já pensou nessa hipótese, talvez tenha passado essa mensagem pela cabeça. Como é que eu vou falar sobre férias e 13º? Todo mundo já falou sobre isso. Toda hora eu recebo um vídeo sobre isso. É a maior sensação que a gente tem, que é algo que é estar dentro de uma bolha de conteúdo. O algoritmo vai te dar mais daquilo que você gastou mais tempo. E ele sabe, inclusive, quantos segundos o seu olhar ficou fixo na tela, determinado de um conteúdo ou outro. Então, quando ele olha nível de visualizações, eu espero que todos por aqui tenham contas comerciais, ou se não, de criadores de conteúdo, para ter acesso à informação, para poder aprender a lidar com o algoritmo. Então, o algoritmo quer que você esteja prendendo a atenção e retendo o interesse das pessoas por um maior tempo. Porque quanto mais tempo elas estiverem por aqui, mais anúncios podem passar para que elas vejam. Não numa live, porque aqui não tem ninguém nos interrompendo. Por enquanto, né, doutora Bárbara? Porque a regra não é nossa, a regra é do doutor Zuckerberg e ele pode resolver fazer qualquer coisa diferente. Daqui a um tempo a gente não sabe. Então, se eu posso dar uma outra dica sobre algoritmo que é relevante, começa logo. Porque quem não começou tá com uma sensação, as dores mais recorrentes dos meus clientes, principalmente os mentorados. Ai, mas fulano tem muito menos experiência do que eu, acabou de formar e o Instagram dele tem não sei quantos mil seguidores, ele faz uma live, a live dele tá cheia. Quanto tempo ele começou? Esse aqui é um jogo de longo prazo. É um jogo de pessoas que sabem que isso aqui é uma construção e que a colheita não é imediata. Até tem algumas indiretas, mas a maioria é colheita de trabalho de longo prazo. Então, quanto mais você se dedicar a servir por aqui, mais você estreita os laços, mais o algoritmo te entende, porque o algoritmo entende que a doutora Bárbara só consegue fazer bastidores e ela só aparece de manhã. Então, ele está entendendo. Aí vem uma outra doutora advogada e aí aparece de manhã, na hora do almoço e depois de noite. A bolinha dela dos stories tem muito mais chance de ser vista, porque apareceu em horários diferentes, as pessoas navegam em horários diferentes. Então, estratégia, hackzinhos, né, que a gente brinca, tem vários, mas o mais importante é você adequar a sua rotina, algo que não seja para você uma mochila pesada ou uma mala sem rodinha, né? Porque mochila você ainda ajeita aqui nas costas. Mas um baúzão, você não tem rodinha, não tem nada e tem que carregar. Eu decidi que eu vou fazer porque a Maria falou que faz de segunda a sexta, então eu também vou. Aí você se mata, faz uma semana, na outra você não faz nada. Então, se mate, grave 4 vídeos e produza um vídeo por semana, você já tem uma gaveta para sobreviver um mês. Entendi. Ou post, né? Quem não quer gravar vídeo ainda, que ainda não passou por seu treinamento, pode fazer posts, cardzinho. Nayana falou aqui, ó. Então, é por isso que devemos estar sempre postando coisas para prender a atenção da pessoa na plataforma. Pelo que eu entendi, Maria, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Sobre qualidade, sobre a sua capacidade de comprometimento. Mais vale um vídeo na semana ou um post na semana, como você colocou, né? Tem gente que nem consegue pensar em vídeo ainda, porque tem a comunicação travada, mas
Faça um post de conteúdo, estimule o salvamento. O salvamento é um engajamento que o algoritmo te favorece. Então, vamos lá. Há coisas que você pode fazer para que você se torne mais relevante. Estimular que as pessoas te mandem mensagens pelo direct, porque essa é uma rede de relacionamento. Com quem você se relaciona via direct, você tem mais intimidade. Então, supostamente, você vai fazer essa pessoa ficar mais tempo com você. Então, você está dizendo para o Instagram que aquela pessoa é relevante, então mais conteúdo dela você vai receber. Essa é uma atitude que você pode tomar bem relevante. Fazer posts de conteúdo, como a doutora Bárbara tem feito, carrossel, ensina várias coisas, no final fala, então, você vai precisar disso aqui para resolver aquela outra ação, ou você vai precisar estudar isso depois, salva aqui. Então, curtida é um engajamento que quase não faz tanta diferença e a gente vivia correndo atrás disso. Hoje, o que tem relevância é o quanto íntimo é a sua relação com o seu seguidor. Quanto você verdadeiramente se importa em ouvir o que ele precisa e dar a ele essas soluções. Ser aquela pessoa que vai ser referendada nas pesquisas se a gente for olhar para o lado do Google, por exemplo, para quem já produz conteúdo no YouTube. Fazer pesquisas no Answer the Public lá, que é um sistema que você consegue fazer, ajuda muito, porque você entende como a pessoa está procurando sobre o assunto que você consegue resolver. Não crie uma rotina que vai se tornar um fardo e que não vai se sustentar. Aí é bobagem. Porque as pessoas precisam entender qual é a sua disponibilidade, porque você está fazendo aqui um ato de doação. Então, vai ser toda quarta, vai ser toda sexta ou vai ser todo dia 1º do mês? É você quem decide. Mas quando fizer, faça com uma entrega real e de alguém que realmente estudou, entendeu, ouviu e consegue hoje apresentar aquela solução que vai, no mínimo, fazer o seu cliente entender que é você o mais capaz e o melhor preparado para resolver aquele caso. Entendi. Então, além de tudo, eu tenho que falar para a pessoa como se estivesse na consulta. Estou recapitulando aqui. Eu falo para a pessoa nas postagens. Eu que sou advogada, quero vender meus serviços. Não é vender, não. Quero captar cliente, porque isso é a realidade. As pessoas estão usando a rede social para captar cliente. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer minhas postagens numa linguagem como se eu estivesse conversando com o meu cliente lá na hora. Não vou usar termos difíceis, vou usar aquela rota problema, benefício, solução. Isso. Vou ter constância, não é isso? E essas fotos, essas postagens que eu vejo muito assim com foto da pessoa, que as pessoas acham isso super importante. Isso é realmente, porque eu não gosto disso, eu não faço. Olha o que acontece. Por que o vídeo é relevante? Por que o vídeo funciona tão bem? Seja o ao vivo ou seja um gravado. Porque aqui a gente está fazendo olho no olho. Quando eu tomo uma decisão de optar por um profissional em detrimento de outro, meu cérebro decide por me deixar confortável, me causar uma sensação de prazer e me permitir estar fazendo uma escolha racional, porque eu vou ter que justificar no futuro porque eu fiz aquela escolha, né? Pensando no cérebro tripartite aí. Então, quando você põe uma foto sua, principalmente quem não faz vídeo, você se mostra como humano, como igual às outras pessoas. É como se você tirasse advogado de tribunal que põe toga, né? Então, veste aquela vestimenta toda. Então, é um jeito de você se aproximar. Maria, mas eu vou ter que todas as vezes expor a minha vida, eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer, eu não vou ser um sucesso. Isso é bobagem, doutora Bárbara, porque você pode fazer várias outras coisas que superam isso, mas que as pessoas querem saber da sua vida íntima, do que você gosta, do que você come, e que isso facilita a conexão. A gente é ser humano, o nosso cérebro busca coisas que façam com que a gente se identifique. Nós nos identificamos em algum momento. Se não fosse por isso, você não teria feito meu treinamento. Muito menos teria me convidado para dividir um pouco do que te ajudou a transformar com pessoas a quem você tem respeito e colegas de profissão que você quer ajudá-los também a terem sucesso. Então, não tem dúvida de que quando você se mostra esse lado pessoa humana, as pessoas se conectam muito e gostam. E aí as fotos dão muitas curtidas, são muito mais comentários do que quando você pede interação para te ajudar a até resolver a dor que é dele. Entendi.
Entendi, certo. Agora, Maria, para organizar assim esse calendário, né? Eu sou aquela pessoa que vai falando no dia a dia, vou tendo ideias no dia a dia. Essa semana eu vou fazer um post sobre uma matéria que uma colega vai me perguntar. Aí eu fiz, vou aproveitar e vou falar sobre isso. E aí é o meu estilo de fazer, porque é a forma que conseguiu encaixar no meu dia a dia, porque eu não preciso parar e pensar em postagem. Mas se eu quiser parar e pensar em postagem para fazer o tal calendário editorial, qual é a dica que você dá? Como é que faz isso? Qual é o recurso que você utiliza para ter uma rotina organizada? É a primeira pergunta. Eu, Maria, amo o meu bloco de notas. O meu celular é tudo que eu preciso para produzir o meu conteúdo, o meu calendário editorial tá lá. Porque o que que acontece? Eu criei algumas pastas do tipo insights, temas para vídeos, inspirações, a depender. Quando tema para vídeo já é algo que está pronto, eu vou lá e leio e já consigo fazer. Para quem tem dificuldade, a gente tem até aplicativos para usar como um teleprompter para não se perder na linha de raciocínio. Então, recursos existem. Não adianta eu te falar que é criar um quadro, um dashboard dentro do Trello. Isso vai funcionar para você na sua rotina? Para mim Não, não nem consegui funciona. usar o Trello. Até tentei, mas não consegui, não. Para mim não funciona, para mim funciona meu bloco de notas, tá lá. E aí eu tive um insight hoje, mas eu não gravei. Eu vou escrever aqui, porque pode ser que na quarta-feira, que é o dia que eu me O que comprometi, funciona para mim é isso. Né, isso gente? lá funciona para mim Física. cada vez que eu tiver uma ideia, escrever um post-it e pregar na parede. É pôr na minha geladeira. É aquele que a gente já encontra pronto, quadradinho, um calendário, e lá eu vou preenchendo. É o que funciona para você. Não tem aquela mágica perfeita. Não adianta achar que porque Trello está funcionando para 90% das pessoas que vai funcionar para você também. Tem que ser algo que funcione. Eu brinco que é de fácil acesso. Enquanto repórter, eu sempre tive meus bloquinhos ou minha folha meio ofício dobrada, onde eu rascunhava, fazia os meus bullet points para depois preparar e finalizar o material. Então é algo que você vai ter a mão fácil, porque as ideias vêm em momentos inusitados. Acontece muito comigo. Se eu estudei, se eu fiquei assistindo alguém que eu admiro e que estava falando de novidades, de estratégias de marketing digital ou do marketing de conteúdo, que é a minha paixão. E aí eu anoto um ponto. E depois isso eu consigo desenrolar e resolver. Mas se eu tiver apegada a uma situação de que eu teria que escrever isso no Trello, o tempo que eu gastaria para preencher um Trello, eu ligo o meu celular e produzo 10, 15, 20 vídeos. Então é algo que você tem acesso fácil, que você tenha à mão. Por isso meu É celular interessante, tem tudo é que eu interessante você preciso. falar do Trello, porque eu mesma estou frustrada porque não consegui usar. E me sentindo assim, poxa, eu não consigo me organizar. Até que eu fiz, quer saber de uma? Vou anotar na agenda mesmo, porque eu estava me sentindo muito frustrada por isso. Gustavo falou, eu demorei a conseguir utilizar o Trello de forma correta, mas hoje ajuda muito, mas concordo que é muito de cada um. Para mim não deu certo o Trello. O bloco de notas deu certo para Maria, mas não dá certo para mim. Então, eu não consigo organizar, fica uma bagunça meu bloco de notas. Eu tenho em uma nota diversas coisas, acho que Maria travou. Você travou aí, não foi? Não, voltou. Pois é, eu sou muito. Entendeu? O que deu certo para mim foi minha agendinha física. E é isso mesmo. E fora outra coisa, o nosso cérebro precisa nos dar. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. O nosso cérebro, às vezes, precisa entender que aquilo que a gente se programou, a gente cumpriu. Porque já pensou você ficar sempre com a mente assim, meu Deus, mas eu tive tantas ideias essa semana e não executei nada. A gente tem que criar algum tipo de recompensa. Então, estabeleça uma meta saudável para você, que seja aquém do que você sabe que tem condição de fazer hoje, e faça. E faça, sabe? Se joga e faz do jeito que vai funcionar e vai alterando a rota. O que não dá é para você melhorar o que você sequer começou. Porque às vezes a gente fica falando assim, mas eu não sou boa ainda, eu não me sinto preparada, eu ainda preciso. E a maldição do conhecimento, né, doutora Bárbara? A gente que é doutora, a gente sofre com isso. Não, mas eu ainda preciso fazer mais aquele outro curso. Ou eu só vou ficar bom o suficiente se eu entrar naquela mentoria. Pensa no que é óbvio e que pode servir para as outras pessoas. Trello, eu fiz muitos cursos de marketing digital que recomendam isso. Para mim, não funciona. Não funciona. Mesmo que o meu bloco de notas não é uma sistematização maravilhosa,
mas ele funciona porque eu ponho o título em caixa alta do vídeo. Então, quando eu já corro o dedo assim, ó, eu já sei se é título de vídeo ou se é outras coisas. Cada um tem um jeito de se organizar. A agenda é maravilhosa. Muitos anos eu usei a agenda. Hoje que eu não uso mais, porque como eu viajo muito, essa coisa do deslocamento, eu tive que montar um setup enxuto para mim. Eu adoro caderno e adoro agenda. Tem vários cadernos. Eu faço as minhas mentorias, sempre eu tô com um caderno. Mas eu não levo o caderno sempre. Então, o bloco de notas para mim é maravilhoso. Sim, e você falou sobre postar coisas pessoais. Qual é o limite? Qual é o ponto? Eu sou advogada, tenho um cliente aqui me seguindo, né? Eu não gosto nem de repostar muita coisa, senão você até repostei algumas coisas que me postaram, mas eu fiquei meio encucada, né? Então, assim, qual é o ponto? Qual é o limite que vai deixar assim, o profissional de um demérito já vai manchar a imagem do profissional de coisa pessoal que ele postou? Então, essa linha de valores, eu não acho que nada é errado. Eu acho que é até o ponto que é confortável. Tem gente que se sente confortável em mostrar os almoços, os jantares. Vamos ver. Travou. Voltou? Voltou. Eu escutei até essa linha tênue. Essa, doutora Bárbara, é uma resposta extremamente pessoal. É só eu sei onde é que está o nível de conforto para mim. Aonde está o que me convém. Porque você pode decidir, por exemplo, que você não vai mostrar nada de pessoal. E tá tudo bem. E você pode ter muito sucesso. A gente tem vários... Tá tudo bem. Posso não mostrar nada de pessoal? A gente tem vários players no mercado que tem muito sucesso e que não mostram vida pessoal. É um outro jeito de fazer. Não tem nada que diminua isso ao ter um Instagram pessoal para dividir com a família o que quer dividir. É o jeito que você se sentir que está confortável sem ter muita cobrança. Aqui não pode ter muita cobrança. Tem que ter vontade de fazer, claro. Travou de novo. Gente, como é que tá aí? Ou sou eu que tô travando? Quem tá travando sou eu ou você? Deixa eu tirar aqui do meu... Tá voltando, tá voltando. Maria saiu. Eu também tô travando? Maria tá subindo aqui de novo, gente. Volta a Maria. Conectou aí? Maria, né? Meu objetivo é falar igual a Maria quando eu crescer. Eu tô travando aí? Volta, Nayana, Maurício, eu tô travando. Maria que travou. Voltou. Voltou, tá aqui. Voltou. Voltei? A galera tá gostando de você aqui, viu, Maria? Ah, então tá ótimo. Sim, a gente tava falando do limite, né? Mas tem um limite que você considera ok pra você, mas que o cliente não vai considerar ok. E aí, como é que faz? Tem um limite que eu considero Como é que é, ok, certo? Mas o cliente não considera ok. O cliente acha, já começa a te queimar pro cliente. Eu acho que, assim, essa história de direito, né? Tem alguns clientes que têm algumas... Mas nós já temos perfis parecidos com um dos nossos clientes, você não acha? Quando você vem e diz para mim assim, eu não me sinto confortável em me expor.
É porque você já sabe que o seu cliente também não vai ficar confortável de consumir esse tipo de conteúdo. É semelhante, atrai semelhante, sabe como? A gente atrai perto da gente pessoas que pensam parecidos com a gente. Eu não ligo, por exemplo, de fazer uma homenagem para o meu pai, de agradecer a minha mãe. Mas tem certas coisas da minha vida íntima que eu não divido. Mas quem vai definir quais são esses limites sou eu, porque ninguém é obrigado a nada. E como eu disse no início da live, quando você se obriga, você não faz por prazer. E se o seu cérebro não tem um sentimento de recompensa, você não vai conseguir manter a constância que é a alma para isso aqui dar certo. Se você não conseguir ter constância, você não consegue, as pessoas não estão todos os dias te procurando. Isso pode até acontecer de forma gradativa quando entenderem que a Bárbara vai dividir a rotina dela todos os dias, ela pode todos os dias vir até o seu perfil. Porque se você não tem um conteúdo massivo, como dizem por aqui, é aparecer de segunda a sexta-feira, sem nenhuma janela, o sábado e domingo que fica um pouco mais solto, a pessoa tem que entender, por isso eu disse, se comprometa com o que você dá conta de fazer. Então vai ser toda segunda, ou vai ser quarta, ou vai ser sexta, ou vai ser terça. Escolha e deixe claro, inclusive na descrição do seu perfil. Toda quinta vídeo novo por aqui. Se tiver dúvida, fale comigo. Descubra um jeito que você vai abrir esse relacionamento, porque a produção de conteúdo é para que você gere valor, construa relacionamento de qualidade para dar visibilidade ao que você faz, para você ficar livre dessa dificuldade de se sentir numa balança de comparações. Poxa, travou de novo. Tá tão bom, fica travando. Gente, O dia dela, mas o quanto eu me posiciono e onde eu me coloco nesse degrau dessa tabela, o que eu permito cobrar pelo meu serviço, o que para mim é inadmissível, eu vou deixando claro com a minha comunicação. Eu tenho certeza que o cliente da doutora Bárbara não é um cliente que pede desconto. Não é um cliente que deixa de fechar com a doutora Bárbara porque o preço que ela cobrou foi mais caro do que um outro advogado que tem um escritório em outro lugar. O seu próprio posicionamento, quando você produz o conteúdo, deixa claro quem você é e a percepção de valor sobre você pelo seu cliente. Concordo. E se pedir, eu não quero ele como cliente. Se pedir desconto. Sim, Maria. Me fale mais aí de dicas técnicas para o pessoal. Eu aprendi muita coisa com você no seu treinamento. Eu aprendi a editar vídeo. Eu aprendi a usar várias ferramentas. Você já falou aí das ferramentas novas que o Instagram lança para a gente sempre ficar utilizando. Então, por exemplo, o Reels, que é uma coisa, né, que tá bombando aí, tá enchendo o saco já. Mas eu soube que a entrega tá muito melhor. Até fiz dois, na verdade, para postar lá. E o que mais, assim, de aplicativo que pode me ajudar, de técnica que pode me ajudar? Então, vai lá. A primeira coisa que você precisa para começar, você já tem, se você está me assistindo, que é um celular. Câmera, luz. Ai, Maria, você tá linda, maravilhosa. Eu não tenho. Você tem uma ring light, tá? Eu tenho uma ring light. Mas eu vivo de produção de conteúdo. Eu já dei dicas por aqui. Se você abrir a tela do seu computador, chamar lá no YouTube Ring Light e pôr seu celular na frente, o próprio YouTube te dá essa bendita ring light lá na tela do seu computador. Então, Maria, mas eu não tenho como contratar um editor, eu estou começando agora, eu sou advogado recém-formado. Baixa 2 aplicativos aí, VLLO e InShot. Seus problemas acabaram. Seja para cortar sua fala, para editar visto de linguagem, ou para remodelar, porque às vezes você fez uma construção de raciocínio e você acha que outra coisa tem que entrar antes e a outra depois, ou tem uma ou duas palavras que se tirar, sua comunicação vai ficar mais fluida, mais clara, você mesmo dá conta de fazer isso. Eu preciso pôr a headline, né? O vídeo tem que ter aquele título, porque senão as pessoas não vão chamar a atenção pelo que eu estou fazendo. O InShot te permite fazer isso, escolhe uma letra, uma cor de fundo, tudo está lá, ele é autoexplicativo. É primeiro trabalhar a sua mente. Primeiro, InShot. Primeiro trabalhar a sua mente para entender que você pode o que você quiser.
Algumas coisas vão exigir mais tempo, talvez você tenha menos habilidade, mas que é uma construção. E que rotina de uma comunicação para trabalhar o seu posicionamento e fortalecer a sua autoridade, você nunca mais sofrer com o cliente pedindo desconto ou querendo fazer... ficar imune a essa questão de briga por preço e se diferenciar verdadeiramente é ser o protagonista do seu negócio. Não precisa de muito. Só você se comprometer e buscar as ferramentas certas, um método que talvez te ajude a alavancar de forma mais fácil, que te dê as estratégias. Sem muita cobrança, sem muita exigência. Você se sinta confortável e feliz, sem cobrança. Sem cobrança. E comemore cada vitória, porque cada vídeo é um resultado que você colhe. Quem não faz vídeo está fora do jogo. É exatamente isso, está fora do jogo. Acabou a possibilidade de você ser um super profissional sem ter presença digital. É pena isso, sem né? chance. Eu fico meio triste com isso, porque eu mesmo não sou a maior adepta de rede social, não. Tô aqui, tô fazendo. Consegui encontrar o encaixe perfeito, como eu disse, que é falar do meu dia a dia e postar sobre o meu dia a dia. Mas para quem é totalmente travado, então o jeito vai ser fazer o seu treinamento mesmo. E a gente só tem mais 2 minutos aqui. Eu vi que Nádia fez uma pergunta: quantos stories por dia? Olha, o ideal pela técnica da refeição é você fazer 3 pela manhã, 3 na hora do almoço e outros 3, né? Então, você vai fazer 12 ou 15. Agora, esse 3, se você consegue seu objetivo em 15 segundos, você passa seu recado, então faça 15 segundos de manhã. Eu falo sempre assim, para quem tem dificuldade, e aqui a gente tem filtro, né, doutora Bárbara? A gente pode ficar mais linda ainda nos stories. Grava uma sequência de 4 aí, ó, 15, 15, 15, 15. Você tem um vídeo de 1 minuto para o feed que você pode postar, pôr um dinheiro nele. Eu faço muito isso, não pôr o dinheiro, mas eu gravo os stories, baixo e junto no InShot, que eu aprendi com você no seu treinamento, e vou. Já tá rodando aqui 1 minuto, viu? Então, gente, vão lá na minha descrição, se você não me segue ainda, mariaribeiro.com.br. Se quer o meu acompanhamento pertinho, a gente tem o questionário de aplicação para mentoria. E se quer o treinamento e começar hoje, quem sabe hoje mesmo, a gravar seu vídeo. Isso, é só clicar, tá lá, gente. É só clicar. De Maria. Maria tá fazendo a live comigo, vai lá, segue ela rapidinho e volta, né, pra bombar aqui nas redes sociais para conseguir destravar. O Big View tem sido uma ótima ferramenta, mas meio chatinho. Tem alguma dica de algum similar que seja melhor? Rapidão. Na minha opinião, não use o Big View, porque você vai ficar igual um robô, se você não tomar cuidado. O ideal é construa o seu texto, estabeleça os seus bullet points sem ser o texto escrito e decorado, porque corre o risco de você não ficar natural, ficar automatizado. E conte a sua história. Então não é fazer um roteiro. Eu até gostaria de ficar mais, mas o Instagram eu não sou famosa.